Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde a gente conversa sobre bons livros. Eu sou o Dudu, fundador do Clube 77, e hoje falaremos sobre este livro aqui, O Chamado da Coragem, livro esse que lemos nesse mês de junho no Clube 77, e eu estou com um convidado incrível hoje. Ele que é carinha carimbada aqui já no nosso programa. Vou apresentá-lo de forma devida. Ele é membro do clube há quase um ano, empresário e o maior participante do Talk 77 até agora, Carlinhos. Duas participações, né? E aí, Dudu? Seja muito bem-vindo, Muito bom querido. estar aqui novamente. E aí, animado? Tudo bom, pessoal? Animado? Tô animado, né? Sempre. Falaremos pra mim é um prazer de coragem estar aqui hoje. Então vamos. Preparado? Tô com um pouco de medo. Aí complica, né? Vai dar certo. Aí tá desalinhado. Meu povo, é o seguinte, antes da gente começar oficialmente aqui o nosso bate-papo, eu queria dar 2 avisos muito rápidos. O primeiro aviso é, se você quiser se inscrever no nosso Clube do Livro, é muito fácil. O link está na descrição aqui do nosso vídeo. E aí tem o formato presencial para quem é de Brasília e o formato online. Então vai ser uma alegria ter vocês lá. Dê uma entradinha no site, veja os planos. Temos o mês teste, que é só R$ 57,00, que você pode conhecer o clube despretensiosamente e ver se é para você. Combinado? O segundo aviso é mais um convite para você deixar aqui nos comentários qual livro que você gostaria que a gente lesse e gravasse. Eu gosto muito de ter esse feedback de vocês para saber quais livros que mexeram com vocês, que impactaram a vida de cada um que está aí do outro lado, para a gente poder ler e trazer o melhor conteúdo possível que a gente conseguir. Fechou? Agora, depois dessa mini introdução, porque a ideia aqui é ser o mais rápido possível para a gente entrar no conteúdo, eu quero falar deste livro aqui. Carlinhos é o nosso convidado, e antes de passar a bola para ele falar um pouquinho sobre como o livro marcou ele, qual que foi o sentimento dele ao ler esse livro, eu vou dar uma breve introdução para você que não leu esse livro ainda, sobre sobre o que o autor fala, qual que é a visão geral do livro. Então, o livro O Chamado da Coragem é do Ryan Holiday, ele tem vários livros que já são bem disseminados aqui no Brasil. Ele fala, obviamente, sobre coragem e ele divide o livro em 3 partes. A primeira parte é medo, a segunda parte é coragem e a terceira parte é heroísmo. E eu queria, antes de dar a minha opinião, que eu não quero deixar esse programa aqui enviesado, quero passar para o Carlinhos a bola e te fazer 2 perguntinhas. A primeira é, como que foi a leitura desse livro para você? E a segunda é, qual que foi o impacto deste livro para você na sua vida, na sua jornada de empreendedor aí que está todo dia matando um leão diferente? Esse livro aí é um livro muito bom, é um livro de uma leitura bem mais fácil, né? Ele tem capítulos curtos, então é rápido a gente ler, né? Com insights muito valorosos. Então cada capítulozinho você já sai com uma mensagem que você fica, cara, putz, isso aqui é bem legal, isso aqui é bem interessante, isso aqui é bem aplicável, né? Pra mim foi fantástico, né? Assim, mais uma vez é um livro que fala de virtudes, né? A coragem é uma virtude que hoje está tão carente, né? No nosso dia a dia. Nós temos pessoas muitas vezes impulsivas, mas pouco corajosas, eu diria, né? E reações enérgicas, exatamente, né? Que é muito mais uma reação de medo do que de coragem, muitas das vezes, né? E a coragem é uma virtude que eu acho que, assim, a gente tem que trazer nos tempos difíceis que a gente vive hoje. É uma mensagem muito importante para todo mundo, vale muito a leitura. Bacana. Antes de você falar qual que foi o impacto dele na sua vida e dar uma nota para ele, eu vou só pegar uma água pra gente e pode falar. O impacto dele na minha vida? Isso, na sua vida. Cara, na minha vida, eu vou começar pela nota. Nota, diria 8,5. Não vale mais nota 7,7. Não, 7,7 ficou para aquele lá. A nota 8,5, para mim, assim, é muito importante, cara, que são coisas que a gente, no fundo, a gente sabe, mas que vale sempre relembrar, né? O papel fundamental da coragem, você ter exemplos, você ter aonde você se espelhar, onde você
realmente, como você disse, muitas vezes criar o seu imaginário, e ele traz vários exemplos muito fortes que a gente ainda vem aplicando aí, né, na nossa vida. O Ryan Holiday, ele tem essa característica de escrita que são capítulos bem curtos, né? E aí cada capítulo como se fosse um subtema, né? Um subtópico. Se a gente for olhar alguns outros autores que gostam também de escrever dando muito exemplo, tipo Malcolm Gladwell, ele tem também uma característica de dividir o capítulo em subtópicos, só que ele coloca tudo no mesmo capítulo. Ele coloca capítulos menores, acaba sendo mais fácil para ler e você se sente avançando mais rápido, porque você vai matando vários capítulos por minutos, assim, né? E você lembra, assim, só pelo título do capítulo, você já lembra do tema principal, né? Então, do exemplo que ele gosta de dar, né? Tudo isso. Meu povo, é o seguinte, ó, fica a indicação para vocês lerem aí, quem não leu ainda. E agora a gente vai entrar Você não vai dar o seu? Qual que é a sua minha nota? E como que foi aplicado para você? Então, o negócio é o seguinte, se eu não tivesse gostado, ele não estaria no clube. Eu vou dar uma nota que você deu 8,5, né? Eu vou dar uma nota 8. É um livro bom. Por que acontece? Por que eu dei nota 8 e não a nota 8,5 pra gente ficar iguais aqui? Porque eu acho que o livro... Cara, e é uma característica que acontece em alguns livros que a gente lê. No final ele ficou maçante. Tipo, se ele tivesse, sei lá, talvez 30 páginas a menos, eu acho que eu gostaria mais. Eu acho que ficou muito repetitivo, né? Ficou muito maçante. O impacto foi importante pra mim. Eu confesso que esse livro, as primeiras 50 páginas mexeram muito comigo. A gente vai falar do primeiro assunto aqui daqui a pouco. Cara, pra mim foi o ápice do livro, foi o primeiro assunto, que é antes assim de começar realmente o livro. Então, essas primeiras 50 páginas pra mim foram muito boas. E eu acho que talvez por elas terem sido muito boas, o restante ficou num nível que passa de ano, e acho que me deu uma frustração porque ele não conseguiu manter o bom nível que ele começou no início do livro. Então, essa é a minha nota, essa é a minha percepção. Acho que ficou maçante no final, é repetitivo, e o começo eu achei ele fantástico. Então, tá bom, válido, né? Tá válido? Então é isso, meu povo. Seguinte, eu separei, como de lei, 5 assuntos pra gente conversar aqui hoje. E o primeiro assunto é o capítulo As 4 Virtudes, que é o primeiro capítulo. Eu falei para vocês que o livro é dividido em 3 partes, né? Medo, coragem e heroísmo. E esse capítulo ele vem antes dessas 3 partes. É meio que uma introdução mesmo. Eu achei esse capítulo fantástico. Levei ele pra gente conversar no clube e a gente vai começar falando sobre ele. Mas antes, eu vou dar uma essência para vocês do que esse capítulo ele diz. Ele apresenta, né, algumas questões sobre virtude e vício, e ele dá um exemplo da história de Hércules, né, da mitologia grega, onde ele aparece numa bifurcação, onde de um lado existe uma deusa que fala para ele que se ele seguir ela, todos os desejos dele serão realizados, e no outro lado, né, no caminho número 2, existe uma outra deusa que não oferece esses desejos sendo realizados. Diz que ele vai ter muito sacrifício, vai ter muita luta, mas que ele vai se tornar o homem que ele foi feito para ser. E aí ele contextualiza, né, ele conta a história, ele tinha que escolher entre o vício e a virtude, né, o caminho 1 ou o caminho número 2, e ele escolhe o caminho número 2, e é isso que faz com que ele se torne, né, o Hércules que a gente conhece hoje da mitologia grega. Então, eu quero começar aqui hoje esse bate-papo só dando um contexto geral sobre essa bifurcação que a gente vê muito nas nossas vidas. Esse momento onde você precisa escolher ou o caminho do prazer e o caminho de tentar fugir da dor, ou esse caminho realmente de escolher lutar, de escolher o sacrifício. Porque olha ao seu redor, quantas pessoas você não conhece que estão constantemente escolhendo este caminho número 1. Olhe para dentro e veja quantas vezes você não escolheu este caminho número 1. É o caminho de você transformar pedras em pães, de você tentar evitar o sacrifício e a luta para receber a recompensa. E aí eu trouxe 3 problemas nas minhas reflexões que eu acredito que esse caminho número 1 ele nos dá. Se a gente escolher esse caminho do prazer, esse caminho que não é o caminho do sofrimento. Eu quero trazer a bola para você, para a gente começar oficialmente o nosso bate-papo. O problema número 1 que eu refleti sobre escolher o caminho número 1 é porque o mal sempre vai aparecer nas nossas vidas. Então não adianta você querer fugir, porque de uma forma ou outra ele vai aparecer. E aí a pergunta não é
se o mal vai aparecer ou não nas nossas vidas. É se nós estaremos prontos ou não quando o mal surgir, quando o mal aparecer. E eu quero já passar a bola para você, para a gente começar esse bate-papo e falar sobre essa questão da nossa vida, da nossa caminhada, de que não adianta a gente querer fugir, o mal sempre vai bater a nossa porta, porque a vida é luta e, como o Jordan Peterson gosta de falar, life is suffering, a vida é sofrimento. Cara, é a velha dicotomia, né, entre prazer e sacrifício, né, é assim... cara, esse é o jogo da vida em todo momento. Eu acho que a gente passa por isso em diversos aspectos da nossa vida. A gente tem uma tendência, lógico, natural, até um pouco instintiva por escolher o prazer. Aquilo que é prazeroso nos atrai, mas aquilo que é prazeroso também nos vicia. E essa é a grande perturbação, né? O ser humano, ele tem uma tendência natural ao vício. Por isso é tão importante a gente ver tantos livros e tantas vezes essa tecla sendo batida da disciplina, dos hábitos, né, da rotina, né? Por quê? Porque você tem a tendência, cara, se deixar ficar em casa comendo pipoca, assistindo Netflix, é isso, né? A gente tá com a vida ali muito, muito bem se fosse necessário. Só que isso, com o tempo, ele obviamente cria um vício dentro de si. E você sente aquela sensação de improdutividade, uma sensação de vazio, uma sensação de falta, né? Uma sensação de que, cara, eu fui criado para algo maior do que isso, né? E ao mesmo tempo, quando você não exerce essa disciplina, quando você não escolhe o caminho do sacrifício, você se vê aprisionado ali dentro, né? Então, diversas vezes a gente começa achando que é uma isca, é o anzol com a isca, né? A gente vai lá, vai de pouquinho achando que aquilo ali não vai te fazer mal, quando você tenta sair, você já não consegue mais, né? Então, o caminho do prazer, ele é muito, muito, muito atrativo. Se não fosse bom, ninguém iria, né? Não tinha luta, né? Não, pois se não fosse bom, né? Não tinha luta, realmente. Então, ele é muito, muito atrativo, só que ele sempre, inevitavelmente, vai te aprisionar, né? E aí vem a questão do mal, né? Que você trouxe aí, né? O mal vai vir, e aí, você vai estar preparado? Pois é, eu gosto muito de filme, né? E filmes de super-herói, assim, dá pra perceber, né? E eu tava vendo esses dias o filme da trilogia do Nolan, o último, do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. E pra mim aquilo ali é a analogia perfeita de como que isso acontece nas nossas vidas. Então, de forma bem breve, assim, contextualizando, tem o filme número 2 do Coringa. Então, enfim, o Coringa ele é detido, o Batman vence. E aí a gente começa o filme número 3 da trilogia com o Bruce Wayne isolado na mansão. Por quê? Porque a polícia agora tá super bem, Gotham tá com criminalidade lá embaixo, tem a lei do Harvey Dent, onde estão prendendo os criminosos, e aí o Batman, né, o Bruce Wayne, ele se isola. Só que ele se isola o quê? Na mansão. Ele é tomado pelo conforto, pelo luxo, e ele não tem mais a questão do treinamento e do combate. E parece, no começo do filme, de que tudo tá tudo bem, porque você olha ali na superfície, cara, não tem realmente mais crimes como tinham antes. Só que debaixo da terra, literalmente, nos esgotos, Bane, que é o vilão do filme, ele tá montando o seu exército. Ele tá se fortalecendo, enquanto o Bruce Wayne tá tomado de luxo, conforto e lazer dentro da mansão dele, isolado. E quando o mal aparece, quando o Bane realmente com o exército formado e ele muito forte vem para a superfície, o que acontece? Ele, quando enfrenta o Batman ele toma um cacete e ele é exilado, ele vai para aquele inferno, né, na Terra. E aí o aprendizado disso tudo por mais que a gente não esteja vendo com os nossos olhos, o mal ele tá como o Bane muitas vezes se fortalecendo. E a gente precisa estar se fortalecendo todos os dias, principalmente quando os ventos estão fracos, quando a brisa está boa, porque o mal vai aparecer em alguma hora e a gente precisa estar forte para enfrentá-lo. A gente precisa viver o processo, viver esse treinamento quando tudo parece bem, quando tudo parece bom, para que quando o mal apareça, a gente esteja com aquela força, a resistência, o que é preciso para vencer ele. O Jordan Peterson, numa palestra que ele deu, ele falou que, até anotei aqui essa passagem porque eu achei bem bacana. Ele falou o seguinte:
Vocês vão ter alguma doença séria. Se não for você, vai ser alguém que você ama. Isso está por vir, além de morte e muita dor. Então, como você vai ser feliz na sua vida não é a pergunta certa. Essa é uma ambição idiota. A felicidade é um presente e não a sua busca. A busca é ser a pessoa que vai ter a arca construída quando o dilúvio chegar. É exatamente isso. A felicidade, ela não está no externo, não é aquilo que a gente pode buscar ou conquistar, mas ela está naquilo que a gente pode vir a ser. Então, uma pessoa que é bem formada, e claro, a gente está todo esse tempo num processo de formação, essa pessoa ela é feliz em qualquer circunstância, né? Então, ela tá blindada contra os eventos de fora. E assim, coisas ruins vão acontecer, isso é fato. Não é se, é quando, né? Uhum. E quando a gente se fortalece, quando a gente exerce as nossas virtudes, né, pratica elas com constância, a gente se blinda desses ataques, né, desses ataques externos. Você falou um negócio legal, e eu acho que a gente pode fechar esse problema número 1 com isso, que é... Aí minha reflexão, né? O prazer não deveria ser uma busca, deveria ser uma recompensa de um sacrifício que fazemos. E eu vou mais além ainda, que, cara, o prazer ele pode te satisfazer, mas ele nunca vai te preencher por completo. Pensa uma pessoa que vive uma vida hedonista, sabe? Um niilista, assim, no máximo no seu ápice. Cara, essa pessoa ela tá sempre cavando um buraco mais profundo. Por quê? Porque aquele prazer que ela tá buscando não preenche ela. Se o prazer preenchesse a gente por completo, uma pessoa não seria tomado como é tomado no nível das drogas, da bebida. Porque a gente sempre vai buscar mais, porque aquilo não nos preenche por completo. E fica sempre uma busca no nível maior, né? Maior. Aí quando você vê, você cavou a sua cova, você tá tomado por um vício que é muito difícil de você largar. E até você reconhecer isso, você só reconhece quando está no vício, quando já está no vício. Que é uma coisa muito perspicaz, vamos dizer assim, né, dessa armadilha, que é, cara, quando eu reconheço que eu estou no vício, eu já estou no vício há muito tempo. Né? Não é que eu estou entrando, né? Eu já estou ali preso ali há muito tempo. Para eu ter esse auto-reconhecimento, né? É difícil, cara. Isso desde sempre. Hábitos de estudo, hábitos de alimentação, cara, rotina, hábitos de sono, hábitos de enfim, né? Como que você vai fazer a produtividade do seu final de semana? O que você vai fazer no seu final de semana? Isso tudo é uma bola de neve que ele vai te amassando, né, e juntando cada vez mais coisas para um vazio ainda maior, né? Então, realmente, ele começa o livro de uma maneira muito forte, né? Assim, o chamado da coragem para você escolher o sacrifício, né? É uma tecla que a gente já bateu aqui antes, né? O livro do Jordan Peterson gira muito em torno disso, né? Os 12 regras para a vida. Mas a gente tá aí. A gente não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente tem que falar de sacrifício, né? E aí, meu povo, eu falei que eu separei 3 problemas, né? Que na minha visão, escolher esse caminho número 1, esse caminho mais fácil para acabar gerando na gente. O problema número 2 que eu separei aqui, eu quero conversar com o Carlinhos, é que o vício, ele te enfraquece e ele te mata aos poucos. Eu gosto de olhar o vício como se fosse um vírus dentro da gente, que ele vai corroendo a gente por dentro muitas vezes de forma imperceptível. É que nem você falou, quando você se percebeu que está viciado em alguma coisa, você já está no fundo do poço absurdo. E aí é algo muito claro de que quem cultiva vícios tem um prazo de validade menor. As pessoas não conseguem ter uma vida mais longa, não conseguem ter uma vida saudável mais longa porque ela está dentro desse vício, ela está tomada por isso. Então, esse segundo ponto seria basicamente isso. Então, o vício ele te enfraquece e ele vai aos poucos te matando. Você tem o prazer, você tem aquela recompensa do prazer imediata, só que por dentro você está sendo corroído, você não enxerga, você não vê, até que
Aí o cara vai parar no hospital, vai acontecer alguma tragédia para você muitas vezes reconhecer isso, né? O prazer, ele é um anestésico. Então ele funciona só naquele exato momento ali, mas ele não vincula um propósito, ele não te traz uma felicidade pro momento seguinte, né? Ele não tem ele não é perpétuo, né? Então é um ciclo vicioso. O ciclo vicioso é exatamente esse, né, cara? Como eu obtenho um prazer, ele vai embora, eu preciso de um prazer um pouco maior para eu me manter naquela taxa de não sei, endorfina, não sei, alta, né? E aí agora eu vou fazer já um adendo, que é o seguinte: o prazer, ele dá uma recompensa imediata, mas ele dá um prejuízo no longo prazo. Exato. A gente não percebe, na maioria das vezes, esse prejuízo logo de cara. E esse é o problema, cara. Você não vai ter... Cara, você se esbaldar de doce, sei lá, vamos supor que você tem 18 anos. Cara, você comer doce, um caminhão de chocolate todos os dias, você não vai ter diabetes em 6 meses. Você não vai ter diabetes em 3 meses. Cara, essa conta vai chegar depois, vai demorar um tempo. Então, o prejuízo a gente não vê na hora também, né? E isso é mais complicado pra você largar. Isso é muito mais complicado. E a disciplina é o contrário, né? Ele te traz a dor no curto prazo, mas ele te traz um benefício para sempre, né? Eu fui na academia e depois de 3 dias eu não emagreci. E agora, né? Como é que eu continuo? Exatamente isso. E aí tem uma analogia que Sócrates falava do olho de Delfos, né? E aí ele falava que aquilo que a gente faz com o nosso corpo, externamente, pode destruir o nosso corpo. Então, na verdade, a analogia é a seguinte: os males externos, então, por exemplo, sei lá, catástrofes podem destruir o nosso corpo, né? Mas aquilo que a gente faz, os vícios que a gente comete pode destruir a nossa alma. E mesmo, aí o grande ponto mesmo que a gente tivesse um anel, né, como ele fala, como Sócrates falava, que a gente ficaria invisível aos homens e aos deuses, não valeria a pena a gente cometer os vícios, porque a gente estaria destruindo a nossa alma. E isso é bacana, por quê? Porque, entenda, essas coisas, como ele fala, esses males externos podem destruir a gente, alguém pode chegar e te ferir. Mas os vícios que a gente comete está destruindo a nossa alma, não somente o nosso corpo. E aí, pegando a Bíblia como nosso referencial, como o nosso manual de vida, a gente entende que Deus não deu os mandamentos porque Ele é um pai tirano, mas porque aqueles mandamentos vai fazer com que a gente viva melhor e por mais tempo. Honre seu pai e sua mãe e você viverá por mais tempo na terra. Paulo escreve em Romanos de que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que você vai receber pelo seu pecado, pelo seu erro de alvo, pelos seus vícios, é a morte. Eu acho que nem traria tanto para longo prazo, né? Eu acho que isso, assim, a pessoa que... E, cara, assim, eu acho importante a gente posicionar isso, né? Que a gente não tá a parte desse mundo, né? A gente luta todo dia. Eu vivo uma luta constante contra, enfim, né? Essas tentações, esses vícios de preguiça, de várias outras coisas. E é sempre uma batalha. Mas por que eu acho importante a gente posicionar isso, cara? Porque o mundo que a gente vive hoje não foi um mundo criado pra gente viver. Hoje a gente se depara com um mundo que quem não percebe que o mundo tá perdido, tá perdendo muita coisa, assim, não tá sacando muita coisa, né? Mas hoje a gente vive numa sequência de estímulos, né, viciosos, muito maior do que um homem da idade medieval poderia imaginar em viver, né? Então, são estímulos tanto de vídeos, né? São estímulos de comidas com fácil acesso, né? Estímulos de tudo quanto é que é coisa, de jogos, enfim, né? De drogas, que nos aprisionam de uma maneira que a gente realmente não percebe. E por isso que eu acho que talvez eu, que não seja uma pessoa tão dada a falar, tão dada a aparecer, fui chamado para talvez estar aqui. Você também foi chamado para estar aqui, porque é uma mensagem que nos dias atuais eu acho que se faz muito, muito, muito necessária, sabe? Tipo, cara, você não foi feito para isso. Um jovem de 16 anos hoje já viu mais pornografia do que um rei da Idade Média viu durante a vida dele inteira,
né? E ele pode desenvolver um vício com uma idade pessoal, né? Com a maturidade pessoal muito, muito jovem, com a qual ele não consegue lidar com aquilo, e muito novo, né? Então, é importante a gente trazer isso, porque a prisão do vício, ela não vai te levar à morte, ela te mata no presente. Uma pessoa que vive numa sequência, numa vida viciada, e aí nisso a gente pega casos clássicos, como os das drogas, né? Mas a gente consegue ver algumas pessoas que moram na rua, são viciadas em drogas. Você percebe na fisionomia daquela pessoa que aquela pessoa não está vivendo mais. Aquela pessoa está num ciclo ali de viver em torno daquele vício, daquela droga, mas ele já morreu e aquilo ali já não é mais uma vida. A gente não pode mais chamar aquilo de vida, né? Não existe prazer do lado de fora, não existe propósito do lado de fora. Ele vive em função daquelas drogas, né? Então, acho que isso é bem necessário a gente dizer, porque não é que o vício ele te leva à morte, o vício ele te mata no presente, né? Ainda que você esteja invisível, como disse Sócrates, né? Você estaria morto, né? Mas e é legal pontuar isso, você falou um negócio bem bacana. Tudo que você falou bem bacana, mas você falou um negócio bem legal que é o seguinte. Cara, a gente não está imune a isso. A gente tem os nossos erros, as nossas falhas, mas aí, eu até escrevi isso esses dias nas minhas reflexões aqui matinais, que existe uma diferença, para mim, muito clara entre o hipócrita e o guerreiro. O hipócrita, ele prega uma coisa, mas ele não busca viver aquilo. Ele só prega para parecer virtuoso. O guerreiro, ele prega o que é certo, e por mais que ele erre, ele está errando tentando fazer o que é virtuoso. E esse é o ponto. Todos nós estamos, todos os dias, lutando contra os nossos problemas, as nossas tentações. Paulo falava do espinho na carne. E ele falou, eu pedi para Deus tirar esse espinho na carne e ele não tirou. Paulo falava sobre ele esmurrar o próprio corpo para que, tendo pregado aos outros, ele não vinha falhar. Então, cara, desde o apóstolo Paulo até a gente, nós vamos lutar, ter os nossos erros, errar de vez em quando, mas o ponto é, estamos com um alvo centrado e buscando acertar. Na verdade, o que a gente faz é adaptar os nossos vícios a uma coisa, como é que se diz? Normal, né? Então, aquilo que a gente não consegue fazer, a gente muda o discurso para que aquilo se torne o certo, né? Isso é uma tendência natural do mundo, e isso é o oposto, é a covardia, né? No livro do Gênesis, quando tem a passagem lá do pecado original, a primeira coisa que Adão faz, quando ele é perguntado a respeito se ele comeu o fruto, é culpar Eva. Então, assim, você se exime daquela culpa, né? Você fala assim, não, cara, isso aqui não é... Como é que eu posso dizer? Isso aqui não é errado, não foi errado o que eu fiz. O que foi errado é o que ele me fez fazer, né? Então a gente exime muitas vezes a culpa, a gente tenta mudar o mundo à nossa maneira para que aqueles nossos vícios se enquadrem no mundo de uma maneira que não seja questionável, que não seja, né, julgável. E aí é louco, até estava procurando aqui a passagem, não achei, mas ela veio, ela desceu aqui na minha mente, que é Caim e Abel, né? E Deus fala, seu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E aí o ponto é uma luta entre a carne e o espírito o tempo inteiro, porque a sua carne vai querer uma coisa, a gente vai falar, mas talvez a gente fale aqui mais na frente sobre essa questão das reações, né, enérgicas e tudo mais. Então é uma luta, cara. A minha carne minha carne deseja algo, mas cabe a mim dominá-lo porque eu sei que aquilo é errado. E é uma luta, mas a gente tem que falar, a gente tem que buscar viver aquilo que é certo. Eu não posso baixar o nível daquilo que eu prego porque eu não consigo alcançar, porque eu nunca vou conseguir alcançar a perfeição. Perfeito somente Cristo. É uma frase que hoje a gente ouve demais, né? Não, mas calma, Dudu, essa aí é a sua verdade. Né? A minha verdade é outra coisa, você acredita nisso? Como se houvesse duas verdades, né? Como se a verdade fosse manipulável em torno daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, né? E não é, cara. Tipo, a verdade... toda a filosofia, toda a teologia, tudo que foi desenvolvido pela humanidade, desde os tempos primórdios até hoje, é a busca pela verdade. E a verdade é uma, né? Ela não é
ela não é manipulável a meu bem querer, aonde o meu desejo sopra, ali a minha verdade vai. Não é isso. Onde está a verdade é que eu devo orientar o meu espírito, né? E o certo é certo, e o errado é errado. E se você tentar relativizar algo para ser a sua verdade, aquilo vai continuar te fazendo mal. A sua verdade pode ser que, sei lá, se embriagar todo dia é correto. Cara, isso vai continuar te fazendo mal. Isso não muda o fato de que se você fizer isso, daqui 10 anos você vai estar com seus órgãos todos com problemas. Então, isso não muda o fato. Você tentar relativizar alguma coisa não vai deixar com que aquilo deixe de te fazer mal. E aí o último problema desses problemas todos aí, desses 3 que eu elenquei, que acabam gerando a nossa vida por escolher esse caminho mais fácil, o último fala sobre aprisionamento, né? Que o vício ele te aprisiona. Então, essa busca indiscriminada por prazer, ela não te faz livre, ela te faz um escravo. Muita gente diz assim, eu faço isso porque eu sou livre. Você só é livre quando você consegue dizer não a alguma coisa. Quando você não é capaz de dizer não a algo, aquilo é o seu senhor. Você não é livre, você pode ser até um preso num regime semiaberto, mas você continua preso àquilo dali. Quando eu não consigo pensar nisso sem atrelar a questão da disciplina, né? E na questão da disciplina eu sempre trago à tona super atletas, pessoas que cara, visualmente são muito disciplinadas, né? Então você vê assim, muitas vezes uma pessoa deixando de comer um doce, alguma coisa na sobremesa e tudo, porque ele é um atleta, ele tem, enfim, né, que manter a performance uma dele. Performance e tal. E você fala assim, cara, coitado desse cara, velho. Esse cara não pode fazer nada. Esse cara não pode comer um doce. Eu não gostaria de viver assim, como esse cara gostaria. Tudo bem, né? Cada um tem a sua vida, né? E a sua vocação também. A sua vocação também. Então, a pessoa olha e fala assim, coitado, eu não gostaria de viver assim porque esse cara não pode fazer nada. Cara, o que ele não pode fazer? Ele não pode sentar na mesa e comer um doce? Isso ele pode fazer. Ele não quer fazer. É diferente. Ele não deve, ele não quer, mas ele conseguir fazer isso, ele consegue fazer. Agora, você consegue carregar 400 quilos? Não, eu não, mas ele sim. Né? Você consegue ser um atleta de elite? Não, eu não, mas ele consegue. Então, muitas das vezes, você vê que o que você não pode, na verdade, é o que ele pode. E o que ele não quer é o que você diz que ele não pode. Né? E isso é muito comum. Quando você leva uma vida disciplinada, as pessoas que não estão na mesma sintonia que você, na mesma frequência que você, vão te tacar tomates. Né? As pessoas vão falar assim, cara, pô, você é muito radical, você não pode fazer isso, você não deve fazer... Cara, não é. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? Então, assim, eu posso fazer tudo, mas nem tudo, velho. Eu tô aberto. Isso é engraçado. Cara, você que tá ouvindo já viveu isso. Quando você vai tentar levar uma vida mais virtuosa, muitas vezes acontece isso. Você está sendo muito radical. Mas calma, você tá, sabe? Vai com mais calma. E aí quando você vai tentar cometer vícios, quando você tentava cometer vícios, ninguém falava isso pra você. Não, você está sendo muito radical. Você está querendo sair sexta, sábado, domingo durante o mês inteiro. Então, a gente precisa entender também que o mundo não vai nos incentivar a viver uma vida virtuosa, né? O Francis Chan, no livro Louco Amor, ele fala que viver uma vida virtuosa é como se... ele faz uma analogia que é como se você estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. É difícil e as pessoas vão te olhar e vão falar, cara, o que essa pessoa está fazendo? Mas é a luta que a gente precisa lutar, é aquilo que a gente precisa fazer, porque é o que vai fazer bem pra gente, para as pessoas que a gente ama e as pessoas que gostam da gente, admiram a gente, gostam do nosso trabalho. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a questão da prisão e assim, isso é uma coisa que, claro, a maturidade acaba trazendo pra gente, mas assim, a pessoa que sai de sábado aliás, de domingo a domingo, né, tá sempre em festas, ela aparentemente é uma pessoa livre, mas muitas das vezes a gente observa que aquela pessoa está aprisionada nessa frequência. Então assim, aquela pessoa ela simplesmente não consegue
estar sozinha consigo mesma, ela não consegue sentar, pegar um livro, ler um livro. Aparentemente ela tá feliz, mas ela não tá. Aparentemente ela está feliz, ela não está. Ah, Dudu, qual a fonte? A fonte sou eu. Sou eu. Duas fontes aqui, ó. Não. E talvez você seja uma outra fonte também, porque você deve ter vivido por isso e largou. E é isso. E muitas das vezes e aí eu vou só pra gente fechar esse assunto. Esse assunto número 1, que é o seguinte. Muitas vezes, se não todas as vezes, o vício é só uma resposta de que algo está errado dentro de você. Todo excesso demonstra uma falta. Então, o excesso, vivemos isso, o excesso de você sair loucamente para festas e finais de semana, isso demonstra um desequilíbrio dentro de você, feridas dentro de você que não foram saradas e que você não quer confrontá-las. Então você prefere colocá-las debaixo do tapete e usando esses analgésicos que você vai encontrando como festa, como, sei lá, encontrar os seus amigos numa terça-feira à noite, coisas do tipo para que você não tenha que confrontar aquilo. Até que o mal aparece debaixo das profundezas como o Bane e você vai ter que uma hora ou outra confrontar isso. Sinto te dar esse spoiler, mas não adianta fugir. Uma hora você vai ter que confrontar isso. E é melhor você confrontar de forma ativa, você fazer isso por vontade própria, do que você ser obrigado, porque alguma coisa vai acontecer na sua vida para que você confronte isso alguma hora. É ou não é? É. Agora, meu povo, vamos pro assunto número 2, que o capítulo que eu trouxe aqui tem o título O Importante é Não Estar Amedrontado. E aí, qual que é a essência desse capítulo? O autor ele dá o exemplo de que na jornada do herói, normalmente depois que o herói ele é chamado à aventura, né, ele é chamado a essa missão que lhe é confiado, vem a recusa. Ele se sente fraco demais, pequeno demais, ele não se sente a pessoa certa a realizar aquilo. E aí ele fecha, né, dentro desse argumento dele, ele fecha o capítulo falando que não há problema em sentir medo. Ele dá o exemplo que os estoicos sentiam medo, os cristãos também, nós como cristãos também, mas o problema é deixar que o medo detenha você, que o medo te pare. Então, aí, já entrando nesse assunto, por exemplo, se a gente for pegar a Bíblia, por diversas vezes Deus vai falar, não tenha medo. As pessoas ali, grandes homens da fé, tinham medo. Mas o ponto não é não sentir medo. O ponto é você não permitir que aquilo te pare, que aquilo não permita com que você avance e faça o que você foi chamado para fazer, né? Assim, a força que você tem em estar fazendo aquilo que é certo, isso é um motivador fundamental da coragem, na minha opinião. Porque por mais que você tenha medo, e você vai ter, você sabe que você está no caminho certo e isso não te deixa parar. Eu acho que seria essa questão, né? Eu estava lendo relendo os Atos dos Apóstolos, né? E teve uma passagem... Uhum. Bacana. Então, assim, teve uma passagem que eu vi, que os apóstolos estavam lá, fizeram um milagre e tudo, e os fariseus, os mestres lá da lei lá e tudo apareceram e prenderam eles, né? E quando prenderam eles, eles falaram, né? Não, a gente faz isso em nome de Jesus Cristo. Os mesmos caras que tinham matado Jesus Cristo. E naquele momento eles tiveram medo, e obviamente eles teriam medo, né? E de uma maneira eles saíram lá da prisão e depois eles falaram assim, cara, que nós tenhamos coragem de continuar. Então eles não pediram para que afaste de mim as dificuldades ou enfim, né? Que esses problemas não venham me atingir, né? Ou que nós não venhamos a ser surrados ou a ser presos ou até mesmo ser mortos. Mas assim, se for para tudo isso acontecer, que eu tenha coragem de encarar. Então acho que assim, o certo, ele traz consigo esse caráter da coragem, né? Uma pessoa se apresenta para falar para uma multidão, sendo que a função da multidão é simplesmente julgar aquela pessoa. Ele gaguejou, ele está falando mal, ele não sabe, ele não está dominando o assunto. Quem está sentado é muito fácil, ele está sentado, ele está oculto e ele está com a força da multidão que está ao redor dele, que fortalece ele. Quem se expõe
faz esse ato de coragem justamente de, cara, não é por mim, é por uma mensagem maior, por o ato certo de ser feito, né? E é legal que você falou isso, porque eu já quero puxar esse primeiro assunto, né, do capítulo que eu trouxe para vocês aqui, que é sobre essa nossa incredulidade com a gente mesmo, né? É o famoso logo eu. Vem o chamado, então a gente pega na Bíblia, por exemplo, Abraão. Deus chama Abraão, mas ele se vê velho demais. Deus chama Moisés, mas ele se vê gago, como uma pessoa que não tinha poder na fala. Se a gente, é porque não dá para ver ali, mas eu tô com a biografia ali do Tolkien. Se a gente for pegar a história do Tolkien, o Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, né? Ele escreve O Senhor dos Anéis e ele não via aquela obra como uma obra louvável e respeitável de ser publicado. Ele tinha um grupo de amigos deles, que inclusive o C.S. Lewis fazia parte, e eles incentivaram muito para que ele publicasse. Então acontece isso ao longo da história o tempo inteiro. Pessoas que são chamadas por Deus, pessoas que recebem que seja um chamado eclesiástico, que seja um livro para você escrever, que seja uma empresa para você abrir. E tem essa incredulidade dela com ela mesma. Mas, logo eu? Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Então, queria puxar esse primeiro assunto aí desse capítulo, sobre essa questão dessa nossa incredulidade com a gente mesmo, né? Da gente muitas vezes não se sentir capaz, a famosa síndrome do impostor. O que seria a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é eu não me vejo como, por exemplo, Deus me vê. Tem um livro incrível que está ali, que é Desqualificados. Depois vocês podem procurar aí. Foi um livro que me ajudou muito nesse começo dessa caminhada de muitas vezes não me ver capaz de poder realizar. Mas uma das coisas que eu entendo é que, cara, Deus não nos vê como a gente se enxerga. E a gente precisa ter esse alinhamento da nossa visão com a visão dos céus sobre a gente. Eu acho que a mensagem mais forte do livro é justamente essa, né, cara? É um chamado à coragem, né? A gente precisa se posicionar ainda que a gente não se sinta capaz, né? Realmente, cara, sempre vai ter alguém melhor do que você em praticamente tudo que você for fazer, se não tudo, né? Alguém mais bonito, alguém que fala melhor, alguém que tem uma ideia melhor, alguém que cara, tem as capacidades físicas melhor para fazer aquilo. Então você abre uma empresa, tem uma empresa melhor do seu lado, você tem. Então, se você fosse se pautar por aquilo que o mundo já tem, você não faz nada, você fica na sua e você não dá o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor. Acho que essa é a grande questão, né? Que a síndrome do impostor, ela vai te jogar. Cara, se você fosse comparar, claro, sobre esse mesmo assunto que a gente está falando aqui, se você pegar no YouTube, você vai ver vários vídeos muito melhores do que o nosso. Mas se a gente não sentar aqui e falar, a gente nunca vai falar. A gente nunca vai falar e a gente nunca pode, talvez, falar uma mensagem que uma pessoa que, porque sou eu, porque é amigo do Carlinhos que está assistindo e é uma mensagem que precisaria ouvir, e talvez a gente nunca possa se aprimorar, né? E nem fazer com que a pessoa que está do outro lado se aprimore também. Então, acho que o chamado à coragem é fazer aquilo que te deixa em desconforto, é fazer aquilo que vai te cutucar ali, onde está, né, ruim, mas ao mesmo tempo vai te aprimorar e faz com que os outros se aprimorem a partir do seu exemplo, a partir de você mesmo, né? Cara, isso é legal e pode servir de alento aí para quem está do outro lado. Uma das coisas que eu aprendi é que Deus escolhe as pessoas que você e eu não escolheríamos. Olha para os 12. Jesus pegou homens fedendo a peixe, pescadores, pessoas sem instrução religiosa nenhuma, e transformou ele em homens que são lembrados até hoje, 2000 anos depois. O próprio São Mateus era cobrador de impostos, era odiado, né? Tipo... Ele chama Paulo, que perseguia a igreja, para ser o maior propagador da igreja. Então, uma das coisas que me serve muito de alento e que pode servir para você é que Deus tem um senso de humor muito bom e ele chama pessoas que normalmente a gente não chamaria. E às vezes, para não dizer sempre, você vai ter um chamado muito maior do que a sua capacidade natural e muito maior do que você consegue enxergar. Porque não é sobre você, existe um chamado maior sobre a sua vida. E isso serve para a gente ser humilde, a gente não subir no salto, não ter arrogância, porque a gente entende que a nossa missão sempre vai ser maior do que a gente. O gigante é sempre maior do que aquilo que a gente poderia enfrentar. E a gente entende que existe algo maior coordenando
e sendo agindo através das nossas vidas, que não é só sobre a gente. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? É isso, muitas vezes a gente não se acha capaz e realmente a gente precisa dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo confiante naquilo que a gente está fazendo, cara. Confiante no norte que eu tô seguindo. Cara, o que eu tô fazendo é algo errado? Eu tô falando alguma bobagem, eu tô fazendo alguma bobagem, eu tô fazendo isso aqui né? Às vezes você vai abrir uma empresa e você fica com medo, né? Muitas vezes você vai fazer uma mudança. Cara, coloca na sua balança moral, cara. Isso é o certo? É o certo. Isso é o certo, vai na fé. Vai com coragem mesmo, por mais que seja difícil, porque se você está fazendo certo, vem uma força de fora, vem uma força, né? Pra mim é Deus, pra você também, mas a gente sabe que tem pessoas que não acreditam, que vai te empurrar, que Ele vai te orientar, que Ele vai te fazer seguir, né? Porta se abre. Coincidências começam a acontecer. E aí, beleza, esse capítulo, ele fecha, né, como eu trouxe aqui, de que não há problema em sentir medo, o problema é deixar que o medo detenha você. E aí, a questão, Carlinhos, é a seguinte: como ter coragem? Eu separei nas minhas reflexões 4 antídotos do medo. Eu quero passar um por um e saber o que você acha. O primeiro antídoto do medo que eu trouxe é matar o nosso amor desordenado pelas coisas. É deixar de lado essa vida materialista. O Thomas Kempis, ele escreveu no livro A Imitação de Cristo o seguinte: nada mancha nem embaraça tanto o coração do homem como o amor desordenado às criaturas. Então, muitas vezes, aí eu quero jogar a bola para você, muitas vezes não temos coragem porque estamos amando demais coisas que não merecem este valor, como, por exemplo, bens materiais, a opinião dos outros e coisas nesse sentido. Então, eu trouxe esse primeiro antídoto do medo. Eu quero saber o que você acha, pra gente continuar o nosso bate-papo. Cara, eu vou tocar num ponto que a gente já tocou no vídeo anterior, mas o apego ao mundo te faz temer perdê-lo, né? Então, assim, tudo que você for apegado, e muitas vezes a gente é apegado não só a coisas materiais, essa caneca, esse microfone, ou carro, ou qualquer coisa do tipo, mas nós somos apegados a pessoas, né? E, no fundo, todas as pessoas seguem sendo criaturas. E nosso apego em não perder aquilo, não perder os nossos desejos, ele faz com que a gente tema esse perder, né? No vídeo passado a gente comentou sobre isso, mas a gente falou sobre São Paulo, que ele diz, né, assim, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, quando o cara desapegou propriamente da sua vida, né, o que mais ele poderia temer, né? Se ele não teme a própria morte, acabou. Então, ordenar, a gente foi feito para amar, o ser humano, ele tem, da natureza humana amar, né? Mas a gente foi feito para amar o Criador e não as criaturas, e não as coisas materiais. E amar é uma coisa e colocar no lugar de idolatria é outro, né? Quando você se move pautado, sei lá, pela opinião de alguém, cara, você colocou aquela pessoa no lugar de Deus. Você colocar no lugar de idolatria, você pode não perceber isso de forma consciente. E aí é legal porque o Cristo fala, né? Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. A gente precisa ter mais amor pelas coisas que são eternas do que pelas coisas que são passageiras. Não que você vai ser uma pessoa, sei lá, que não vai ter cuidado com, sei lá, com seu celular e com seu carro, não é isso. Mas você não pode fazer com que esses bens materiais, a opinião dos outros, tenham um amor melhor do que eles merecem, né? Com certeza. E aí, o segundo tópico, o segundo antídoto do medo que eu trouxe, que eu queria compartilhar com você e com o pessoal que está lá em casa, deixa eu puxar aqui, olhar para o outro lado da ponte e não para a altura da travessia. Quando Davi chega lá diante do gigante Golias, qual é a primeira pergunta que ele faz? Qual é a recompensa que quem matar esse gigante vai ter? Davi não olhava para o tamanho do gigante, Davi olhava para a recompensa.
Aí falaram, então, vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais imposto. Ele falou, irmão, casar com a filha do rei é bom, mas não pagar imposto, então. Brincadeiras à parte, não mas... pagar imposto é excelente, cara. Bota 2 gigantes aí. Brincadeiras à parte, mas Davi tava olhando pra recompensa, o que tava do outro lado da ponte, e não pro tamanho da travessia. E aí uma das formas de você talvez quebrar o medo é esse. É você olhar pra recompensa que virá e não pro gigante. E só para passar a bola para você, Paulo também fala sobre isso. Paulo fala, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória futura. Cara, isso me faz lembrar a minha época de escola, de faculdade, que putz grila, né? Cara, vou ter prova amanhã. Você acredita que um dia desse ainda sonhei com isso? Que tava tendo prova na faculdade e não sabia nada. E hoje eu olho pra isso e falo assim, cara, quanto que eu ficava nervoso muitas vezes. Eu sempre tive algumas questões assim, relacionadas a provas, né, e tudo. E eu ficava bem nervoso antes da prova e tudo, não sei o quê. Hoje eu olho pra trás e eu nem lembro do que se tratava, né? O que era aquela matéria? Qual que foi a matéria que eu não... Né, que eu tive dificuldade, que talvez eu fiquei com medo de tirar nota baixa e tudo. Hoje isso não faz o menor sentido pra mim, né? O medo, ele te aprisiona em algo momentâneo, é ali. Realmente, quando você tem uma visão de horizonte mais pra frente, muitas vezes é eterna, que é o que a gente tem falado muito aqui, né? O medo, ele perde completamente o sentido, né? Você só tem medo disso aqui agora, mas isso aqui vai definir realmente a sua vida? Isso aqui vai mudar alguma coisa na sua história, né, como um todo? De maneira sucinta, maior parte das vezes não, né? Maior parte das vezes não. Mas a gente fica com aquele cara, e se eu me expor nesse momento, e se eu fizer isso, se eu falar aquilo e tudo, e esse medo... ele vem dessa insegurança que muitas vezes não tem o menor sentido, né? Ela não se estende para nossa história de uma maneira profunda, né? E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, isso mexeu muito comigo quando essa chave virou na minha cabeça, que o tamanho da sua luta é proporcional ao tamanho do seu propósito. Quanto maior a luta que você está vivendo hoje, significa que maior a recompensa que você vai receber do outro lado. Então eu me apeguei muito a isso e hoje eu vejo que realmente valeu a pena o sacrifício, valeu a pena as lutas, vale a pena tudo aquilo que, enfim, que a gente enfrenta, porque a recompensa vem e a recompensa ela é proporcional à luta que a gente está enfrentando. E aí o outro antídoto do medo, né? A gente já falou de 2, o terceiro que eu queria trazer é o amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí a minha reflexão é a seguinte, que é muito difícil você ter coragem quando você não se sente amado. Porque quando você não se sente amado, o seu valor é metrificado pela forma como os outros te percebem. Quem não se sente amado pelos seus pais, pelas pessoas que estão próximas a você, quem não se sente amado por Deus, vai sempre metrificar o seu valor pela forma como os outros o percebem. Então, o seu valor é metrificado pela sua performance. E é por isso que é difícil tomar uma decisão corajosa. Por quê? Porque se você errar, se você fracassar, o seu nível de valor para você vai ser diminuído, vai ser abaixado. Então, tomar uma decisão corajosa sem se sentir amado, sem ter o amor, na minha percepção, é muito mais complicado. E o amor é um desses antídotos do medo que a gente pode colocar nessa lista. O que você acha? Eu concordo plenamente. Essa daí não tem muito o que dizer, né? Acho que... Quer passar para a última? Acho que a gente pode passar. A última é a mais clichê, mas se não fosse verdade, não seria o clichê que o último antídoto do medo é a fé, é a esperança, né? A fé faz com que a gente se mova não pelo que a gente está enxergando, mas pelo que a gente crê. Então, cara, beleza, o gigante pode ser muito grande, posso ter que tomar uma decisão muito corajosa e as circunstâncias estão me mostrando alguma coisa. Mas a fé faz com que eu enxergue algo melhor, algo mais belo, algo mais bonito do outro lado. Então, eu acho que esses 4 antídotos que eu trouxe são esses e eu quero passar a bola para você para a gente fechando esse assunto. Eu acho que a fé e a esperança é um resumo de tudo isso, né? Quando você acredita, é o resumo realmente de tudo isso. É você olhar através da ponte, você ver o horizonte
como é que se diz? O horizonte além daquele problema, é você ter essa confiança de algo que não é materialista, você não tem um apego, isso está muito vinculado à fé, e a fé é um ato de amor, né? Então, assim, a fé, na minha visão, ela condensa todos os 3 tópicos anteriores, assim, o estímulo fundamental, é a raiz da coragem, né? Quando você tem fé, você, consequentemente, tem coragem. E não, sem ela, a coragem não existe, né? Cara, pois essa é uma boa pergunta. Sem ela, a coragem não existe? Às vezes existe a bravura. Não sei se seria coragem, realmente. Não sei se vem coração, né? Existe uma bravura, pessoas que são realmente insanas e fazem atos muito corajosos, não tem realmente um senso de periculosidade, mas eu não sei se isso seria coragem realmente. Eu acho que a coragem, ela tem que estar vinculada a uma questão relacionada a uma racionalidade, né? Uma racionalidade, e isso envolve realmente o amor, envolve realmente a fé, realmente, pode ser que sim. Né? Vamos levar pro travesseiro essa reflexão também. Foi uma boa puxada, né? Porque tem pessoas que não têm fé, mas que você olha e fala assim, não, são corajosas, né? Ela não tem muito em si mesma. Ela não tem fé em Deus, mas ela acredita. Ou realmente é insana, né? Tem gente que você fala assim, cara, não é possível que esse cara vai fazer isso. O famoso irresponsável? Irresponsável, exatamente. O cara já... Meu povo, Meu povo, seguinte, vamos pro assunto número 3 agora. O capítulo que eu escolhi agora para ser o nosso assunto número 3 se chama A Vida Acontece em Público, Vá Se Acostumando. De forma muito resumida, o que esse capítulo quer ilustrar pra gente é que o medo é basicamente sobre o medo de errar em público e, obviamente, ser humilhado, porque quando você se coloca numa posição de poder errar em público, você se coloca numa posição de, cara, estar aberto a ser humilhado caso você erre. Ele traz o exemplo de Crasso, que era o melhor orador de Roma, mas que ele dizia, né, obviamente não em público, mas no privado, de que ele ainda sentia medo quando ele subia para falar. E aí o autor ele argumenta de que se Crasso não tivesse ido com medo, nós não estaríamos falando dele. Então aqui basicamente é você se colocar à prova mesmo com medo e entendendo que, cara, vai ter que ir mesmo com esse erro, mesmo com esse medo de você errar em público e ser humilhado. Mas eu quero trazer para o nosso bate-papo uma reflexão que vai sendo puxada através desse assunto, que é o seguinte: o medo de falhar em público pode estar entregando o seu destino para outra pessoa. E aí eu quero trazer uma história para conseguir ilustrar isso bem e a gente poder continuar o nosso bate-papo. Estava ouvindo um podcast e eu ouvi um rapaz contando uma história que mexeu muito comigo. Eu vou resumir a história, né, para não ficar muito longa, mas que Deus tinha entregado um projeto para ele chamado Trazendo a Arca. E ele chegou para Deus em oração e falou: Senhor, seguinte, eu acabei de investir o meu dinheiro quase todo em um outro projeto. Assim que eu conseguir recuperar o dinheiro desse investimento, eu vou colocar a minha energia nesse projeto Trazendo a Arca. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, ele não fez, e ele ficou sabendo em um outro estado do Brasil de um projeto chamado Trazendo a Arca. E ele disse que as composições que aquele projeto tinha ia muito na linha que ele imaginava que ele iria fazer as composições. E aí o ponto é, se você não fizer, outra pessoa será chamada para fazer, porque a nossa vida não diz respeito sobre nós não estamos no centro de tudo. E eu acredito que existe uma agenda do céu na terra e Deus nos escolhe para cumprir determinadas funções nessa agenda. E se a gente não cumprir, outra pessoa irá cumprir, porque a agenda precisa ser cumprida. A agenda precisa e será cumprida, e se a gente não se posicionar, o nosso destino será entregue para outra pessoa. E antes de passar a bola para você, a parábola dos talentos mostra isso. Se você não conhece, pesquisa no Google aí, procura na Bíblia, a parábola dos talentos. Mas o resumo da parábola é, o servo que não multiplicou, que é o último servo, aquilo que era dele foi entregue para o primeiro servo. E ele foi lançado fora. Então o ponto é, aquilo que você não multiplica, aquilo que você não faz, será entregue para outra pessoa. Eu quero passar a bola para você sobre esse assunto. Cara, a gente
Aí eu vou usar uma frasezinha clichê que muitas vezes é usada para o sentido contrário, né? Mas a gente só vive uma vez. You only live once. A gente só vive uma vez e que eu quero dizer com isso? Cara, viva uma vida valorosa. Faça algo que está sendo chamado no seu coração. Se você não fizer, é muito pior do que outra pessoa fazer por você, né? Que isso consequentemente vai acontecer. É você passar por uma vida e olhar para trás e falar assim, cara, eu não me arrisquei em momento nenhum e eu vivi uma vida ordinária, uma vida que não me trouxe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de... Cara, você é uma pessoa que vivi, não construí e vou ser esquecido e pra mim não fiz valer a minha vida, né? A gente vai, sem dúvidas, passar por momentos em que a gente vai ser testado, né? Quando a gente é testado que a gente consegue realmente se fortalecer, criar armadura, criar casca, né? Então, não fuja disso, não fuja dos momentos de provação, não fuja dos momentos de tentação, porque é isso que vai fazer a sua vida ser uma vida extraordinária, né? A gente não sabe por quê que Deus escolhe as pessoas para fazer as coisas, que ele simplesmente não estrala os dedos e faz por ele mesmo, mas ele te chama a participar daquilo que é o propósito dele para a humanidade. Então, quem leva a palavra para um ser humano é outro ser humano, isso é fantástico, assim, isso é um chamado, né? Você falou dos talentos, mas é um chamado que você tem pessoalmente para fazer isso no seu trabalho, na sua empresa, com seus filhos, né? Ou, enfim, né? Com seus amigos. Enfim, é um chamado que você tem de se arriscar, de colocar a cara a tapa para fazer um trabalho, e isso é sempre a recompensa é sempre muito, muito boa, muito, muito forte, né? Quem tem medo realmente, velho, não sai do lugar. Né? A gente sabe disso quem é homem sabe disso desde sempre, desde a primeira namorada que você teve lá, que você foi lá tremendo com a mão, né, suando frio lá para pedir ela em namoro, qualquer coisa do tipo, mas você tem que se arriscar para poder tirar algo de bom disso, né? Tirar uma recompensa disso, né? Você participou do primeiro Talk 77 e a gente falou do livro Antes de Partir, né? Os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E é o arrependimento número 1. Gostaria de ter vivido uma vida verdadeira comigo mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. E aí eu quero trazer um outro ponto, jogar mais uma pergunta aqui, que é: por que a gente tem esse medo tão grande de errar em público e diante dos outros? Por que a gente tem esse medo tão grande de falhar e as pessoas verem que a gente falhou? Porque esse é o arrependimento número 1 que a autora disse que as pessoas têm antes de morrer. E eu não quero que você me dê uma resposta. É por conta disso. Mas eu quero que a gente comece a pensar, cara, por que a gente se trava tanto? E por que a gente coloca tanto a opinião dos outros à frente dos nossos sonhos, sendo que, cara, muitas vezes as pessoas nem vão criticar a gente como a gente pensava. Muitas vezes a nossa vida nem é tão importante para as pessoas como a gente está pensando que a gente é. E é o nosso sonho que está em jogo. Não é simplesmente uma ocasião ou uma situação específica. É aquilo que a gente mais anseia que acontece na nossa vida. A gente muitas vezes aborta isso porque, sei lá, porque tem medo do que fulano vai pensar, do que ciclano vai dizer de você. Queria que a gente entrasse nessa conversa, porque eu acho que esse é um assunto muito importante. Se não fosse tão importante, a autora não tinha colocado como primeiro arrependimento, né? Você quer que eu dê uma resposta? Cara, quero, mas não queria te botar na contraparede assim, se você não tivesse. Eu não queria que né, isso é uma bela reflexão que, tipo, as pessoas que estão assistindo, né, se limitem à minha resposta, né? Mas, assim, de fato, o ser humano é um ser que necessita da sociedade. Então, cara, acho que dos poucos animais, assim, nós somos uma das poucas espécies, se soltar sozinho dentro de uma floresta, inevitavelmente vai morrer. Né? Praticamente isso, né? Nós vivemos em sociedade e a gente precisa dessa aprovação social, ou seja, a gente vive em função dessa aprovação social. Mas, em contrapartida a isso, a gente tem todas as ferramentas para saber quando que é o ponto de você se posicionar contrário a tudo.
né? Você tem uma bússola moral e você tem inteligência, né? Algumas questões morais, elas são bem fáceis de resolver, né? É óbvio que, tipo, não sei, eu não devo bater na minha mãe, isso é uma coisa clara, né? É imoral isso. Algumas são mais sutis, né? E aí você aguça a sua inteligência junto com outras pessoas para poder determinar. Mas a sua bússola moral, ela é capaz de dizer que quando toda a humanidade, a corrente inteira está indo por um caminho, você tem que virar e ir para o caminho oposto, né? Ainda que você seja uma minoria, ainda que você seja um gritando no meio da multidão, né? E esse é um chamado da coragem, realmente, né? Eu sei que eu estou certo em fazer isso e, ao mesmo tempo, eu tenho medo de me posicionar contra a opinião da esmagadora maioria, né? Então, acho que a gente se deixa pautar por aquilo que os outros pensam ou se comporta na maneira com que os outros querem que a gente se comporte, porque é mais cômodo. No fim, eu acho que é mais cômodo, é mais fácil, né? Mas a gente não utiliza daquilo que é dom nosso, é dom do ser humano, né? Saber diferenciar o certo e o errado. O cachorro, ele bate na própria mãe, ele é imoral, ele é amoral, na verdade. Ele não é imoral, né? Ele não tem essa consciência. E a gente tem essa consciência para justamente ter as ferramentas necessárias de se posicionar, muitas vezes que a opinião dos outros vai contra. Agora, ele fala dá o exemplo do Crasso, né? Que ele, apesar de ser o maior orador de Roma, então ele era, sei lá, o Michael Jordan dos oradores, ele mesmo assim sentia medo e se tremia antes de subir. E eu acho que isso deveria servir de motivação para cada um de nós, de que, cara, os melhores nas suas profissões ainda sentem o frio na barriga. Ah, sim. A gente está agora passando, eu não assisto, mas eu sei que a gente está passando agora pelas finais da NBA. Aqueles caras que estão lá naqueles jogos finais e que estão fazendo coisas incríveis, aqueles caras, eles vão do hotel rumo à quadra, rumo ao ginásio, com frio na barriga. Eles entram, eles veem aquela multidão, eles sentem um frio na barriga. O Neymar, quando vai bater o pênalti decisivo, ele sente um frio na barriga. Então, você não é o único, você não é a única que precisa realizar algo e sente um frio na barriga e sente o medo. A questão isso não pode te paralisar, né? Isso não pode paralisar. E isso vai continuar. Não é sobre tipo assim, quando eu não sentir esse frio na barriga, então eu faço. Vai continuar. O melhor orador de Roma, ele sentia frio na barriga. Por quê? Porque quando você passar por esse desafio, vai vir outro maior. E vai vir outro maior. Então sempre vai vir e a gente tem que estar acostumado com esse desconforto e fazer. Faz sentido? Todo sentido. Todo sentido. O maior orador de Roma só foi o maior orador de Roma porque antes dele subir no palco, ele já tinha enfrentado um gigante muito grande, né? Muito grande. Então ele já estava mais preparado do que os outros, né? E aí, pra gente fechar esse capítulo, que eu acho que para mim é o maior aprendizado sobre essa questão de se você não fizer, outra pessoa vai fazer no seu lugar, talvez você pode ser a pessoa que vai preencher esse gap de que outra pessoa não fez e você vai lá e vai ocupar esse gap. Eu amo a história de Davi. Davi não estava alistado no exército, ele estava na casa do pai dele cuidando das ovelhas. O gigante está lá desafiando o exército e falando, me dê um homem para eu poder enfrentar. E ninguém ia, e ninguém ia, e ninguém ia. Passava dia, passava noite e ninguém ia. O pai de Davi chega e fala, filho, vai lá levar comida para os seus irmãos e ver como é que eles estão, como é que está a batalha. Davi chega e quem desafia o gigante é um menino que está fora do exército. Aí a pergunta, eu nunca ouvi ninguém falar isso e eu vou só jogar uma reflexão. Mas será que Davi não ocupou um gap? Será que o cara que era para ter matado Golias não era um dos soldados que estava ali? Pode ser que sim. Será que o maior rei da história de Israel era para ser, sei lá, Cláudio, Abreu e não era para ser Davi? O ponto talvez Davi pode ter ocupado um gap. Talvez você pode ocupar um gap. Então se posicione e faça aquilo, porque uma das coisas que eu aprendi também quando nós somos fiel com aquilo que nós recebemos para administrar, mais nos será entregue. É sobre fidelidade, é sobre você receber alguma coisa e ser fiel com aquilo.
É sobre eu não ter um estúdio de podcast, mas eu tenho um celular, 2 ring lights. E muito a dizer. Muito a dizer, um microfone, um membro do clube que vira um amigo que topou vir nessa jornada. E participou do primeiro e participou agora do terceiro. Administre bem aquilo que lhe foi entregue, que mais lhe será confiado. Isso é fundamental, cara. Porque muitas pessoas já abandonaram esse vídeo aqui há muito tempo. Né? Então, assim, muitas vezes você que tá do outro lado, tá aqui justamente para ouvir essa mensagem. Uhum. É realmente, velho, cara, não espere estar preparado. Você não vai estar preparado. Né? Você dá o primeiro passo e vai se preparando, né? Você vai sendo capacitado, né? A capacitação vem ao longo do processo. Ao longo do processo. É o processo que capacita. Né? Uma moça de Deus uma vez falou isso pra mim, e muito em cima deste projeto. Falou, você não tá falando porque não se sente pronto. Deus vai te preparar ao longo do processo. Vá. Estou sendo preparado. O segundo foi melhor que o primeiro e esse aqui vai ser melhor que aquele nosso primeiro. E vai ser, cara, daqui 6 meses, quando você vier aqui de novo pra gente gravar, vai estar melhor do que esse. E esse aqui vai ser figurinha carimbada aqui no nosso programa. E vai estar melhor, e vai melhorar, e vai melhorar. Agora, meu povo, vamos pro assunto número 4. Estamos já começando a aterrissar o avião. São 5 assuntos. Esse é o nosso penúltimo assunto. E é um assunto que tem muito a ver com o que a gente estava falando agora. O nome do capítulo é Faça da Coragem um Hábito. Então, basicamente, o argumento que o autor usa aqui é que nós não podemos esperar simplesmente sermos corajosos do dia para a noite. Ele dá o exemplo de atletas de basquete, que eles não ficam esperando para do dia para a noite conseguir acertar uma cesta. Eles treinam todos os dias e quando a oportunidade chega, eles conseguem fazer a cesta, porque eles treinaram, porque eles desenvolveram aquela habilidade. E ele diz que, né, ele fecha esse argumento de que, assim como uma habilidade, a coragem ela também é desenvolvida. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje para o nosso bate-papo sobre este assunto é sobre o poder do incrementalismo. Eu descobri o incrementalismo nos meus estudos recentes, e o incrementalismo nada mais é do que um método de trabalho onde você adiciona a um projeto pequenas mudanças ao invés de uma mudança abrupta. Em vez de você dar um grande salto, fazer uma grande mudança em um projeto, você faz pequenas mudanças até você conseguir chegar naquela alteração que você deseja. É basicamente a arte de você fazer todas as coisas, a arte de você fazer a mesma coisa todos os dias com um nível de dificuldade maior. Você vai se desenvolvendo, você vai incrementando aquilo, desafios maiores, pequenos desafios ao longo da sua rotina, para que você possa se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho e nesse longo prazo você ter essa habilidade mais desenvolvida. É sustentável, né, isso. Ou é aquele cara que dorme todo dia às 3 da manhã, come pizza todos os dias, não faz exercício há 5 anos. Trabalha 20 horas por dia. E segunda-feira eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou ler 40 capítulos do livro, vou praticar 2 horas de exercício e vou comer só salada e frango até eu ficar mais. Cara, não vai. Não vai. Spoiler. Não vai. Né? Tipo assim, não dura meio dia. Não dura. Talvez exista um maluco aí que conseguiu, mas assim, você não vai conseguir. Então assim, mano, são pequenas coisas. Cara, então ó, essa semana eu vou acordar todos os dias 5h30 da manhã, sei lá. E vou ler um capítulo do livro. Beleza. Na semana que vem eu já começo a fazer os exercícios. Na outra eu já me alimento melhor. E assim você consegue levar isso de uma maneira sustentável, né? Porque realmente, tipo, não é que hoje eu tô aqui e amanhã eu vou ser a pessoa mais... Tenho medo de falar em público. Amanhã eu vou subir então na frente lá do TED Talk lá e vou dar uma palestra pro mundo inteiro. Cara, não é assim, né? Você enfrenta um pequeno degrau a cada dia, né? Você faz disso um hábito. Mas o hábito que ele quer dizer aí, é o hábito maior, é se colocar na zona de desconforto, né? Mas um desconforto razoável. Razoável, né? Não fuja das pequenas ocasiões em que você pode incrementar. Tem desconfortos que você consegue lidar no seu dia a dia. Agora, se você sempre fugir deles, você sempre vai ter... Se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. E entender que, de novo,
o mundo que a gente vive hoje não vai te incentivar a isso, porque a gente vive hoje numa cultura do imediato. É como um membro do clube falou uma vez, é a cultura o mundo que a gente vive hoje é o mundo do aplicativo de mensagem instantâneo. É um instantâneo. Então você aperta um botão, um carro vem te buscar, você aperta um botão, a comida vem até você, você manda uma mensagem, a pessoa recebe na mesma hora, mesmo estando em outro país. E virar a chave e entender que a gente precisa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nessas nossas habilidades, desenvolver de pouquinho em pouquinho, e que se você fizer aquilo ali todo dia, daqui 5 anos você vai estar muito melhor do que todo mundo que você conhece, provavelmente. Tem que virar a chave e fazer isso de forma intencional. O mundo não vai te incentivar a isso, o mundo não vai te incentivar a disciplina, o mundo não vai te incentivar a pensar no longo prazo. E eu levantar outro ponto aqui, porque o que a gente vê muito disseminado hoje é também essa onda da motivação, do motivacional. É o cara que não faz nada, aí ele vê 3 vídeos no YouTube de motivação, amanhã eu vou começar. Amanhã eu vou virar o Léo Stronda, amanhã eu vou pra academia e eu vou não sei o quê. E aí eu criei, eu não sou bom em matemática, mas eu criei uma equação para isso, que é a alta motivação mais a baixa capacidade é igual a alta frustração. A nossa meta deveria ser melhorar a cada dia e cuidar com excelência aquilo que Deus nos confiou. É parar com essa onda da só motivação, eu vou fazer, vou começar amanhã eu vou virar o Léo Stronda, amanhã eu vou fazer dieta. Cara, desenvolvimento de habilidades, é menos motivação e mais desenvolvimento de habilidades. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Essa, beleza. O que eu preciso fazer para melhorar um pouquinho cada uma dessas habilidades? E nesse formato do incrementalismo, cara, fazendo isso todos os dias, daqui 10 anos você vai estar excelente nisso que você está fazendo. Faz sentido? Faz sentido, né? E resta saber se você quer esperar 10 anos, né? As grandes pessoas são aquelas que têm a capacidade de fazer as mesmas coisas todos os dias, né? Você está formando algo a longo prazo, né? Eu peguei essa frase para mim no meu Instagram agora, né? A arte de fazer a mesma coisa todos os dias. Porque, cara, quantas pessoas estão dispostas a isso? Eu dou exemplo do livro. Ah, Dudu, quero ler. Então vou começar a ler, sei lá, um livro por semana. Não. Se você ler 30 páginas por dia, você vai ler... Se você ler 20 páginas por dia, 20 a 25 páginas por dia, você vai conseguir ler quase 3 livros no mês. Cara, em 10 anos, cara, em 30 anos, você vai ler 1000 livros na sua vida. Muita coisa. 25 páginas por dia, todos os dias, de domingo a domingo, dá mais ou menos uns 1000 livros em 30 anos. Essa é a conta. Só que não, a pessoa quer ler um livro por semana. E ela quer ler a biblioteca inteira em 6 meses. Não vai funcionar. Mas é pensar no longo prazo, é fazer. E entender que existe beleza no desconforto. A gente precisa virar a chave da nossa cabeça e começar a ver o belo no desconforto. Porque é o desconforto que nos estica. Não existe crescimento onde você já conhece. Não existe desenvolvimento nos lugares que você já está. E aí a dica, é uma coisa que eu faço pra mim, é, cara, como que eu posso nessa semana colocar um nível de desafio diferente na minha vida? Na minha vida de estudo, por exemplo. Então, cara, quais são, sei lá, eu vou tentar ler 5 páginas a mais essa semana, eu vou, sei lá, ler um livro diferente, eu comecei a ler os clássicos agora. Você se sente um idiota, mas são os desafios que você vai colocando. Qual desafio você vai colocar na sua vida? Esse é o ponto. Qual que você vai colocar? Cara, eu coloco alguns. Vim aqui gravar um desafio. É um desafio, pra mim claro, esse aqui é um. Mas coloco meus hábitos de estudo, que tentar conciliar com o meu trabalho. Hoje tem sido uma coisa um pouco complicada, é meu desafio atual, né? Amanhã vai ser outro. E uma das coisas que eu aprendi, pra gente fechar também esse assunto, é que não vale a pena fazer mudanças abruptas onde sua vida vai ficar muito pesada. Tem que ser leve. Tem que ser leve, tem que ser divertido. Obviamente, vai ter luta, vai ter sofrimento, não muda esse fato, mas não precisa ser pesado. É aquilo, você não precisa acordar amanhã às 5 horas da manhã e ir pra academia. Cara, você pode acordar 15 minutos mais cedo e fazer uma caminhada na rua. Se você não faz nada, cara, já é ótimo. Sim. Você come doce todo dia, cara, come 5 vezes por semana em vez de 7.
Você come 5, come 3. Tem que ser leve. Não pode também ser muito pesado, porque senão não vai ter como... Você não vai ser sustentável no longo prazo, né? Você não vai manter, né? E aí, meu povo, vamos aterrissando aqui o nosso Talk 77 de hoje. Eu achei que tá melhor do que o primeiro. Incrementalismo. Vamos ver. Meu povo, é o seguinte, vamos pro nosso último assunto, o assunto de número 5. E o capítulo se chama Você Tem que Atravessar o Deserto. E aí eu peguei 2 frasezinhas que o autor ele escreve para conseguir ilustrar para vocês qual que é a essência desse capítulo. Ele escreve que seria maravilhoso se estimássemos os nossos heróis, mas ao invés disso, nós os torturamos e o expulsamos. E ele dá o exemplo do Sêneca, que foi exilado, da Hannah Arendt, que ficou 8 anos presa e 7 anos no exílio, e o exemplo mais famoso e mais recente, que é o do Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa da Apple. E uma outra frase que é: você não acha que será amado e valorizado por tudo que faz? Acha? E eu quero começar falando sobre passar pelo deserto, sobre a beleza em você não ser compreendido por todos. Existe beleza nisso. Existe beleza em você não ser unanimidade. Existe beleza em as pessoas não verem aquilo que você está vendo, porque afinal, se você está enxergando o que todo mundo está enxergando, você não está fazendo nada de novo, você não está fazendo nada de grandioso no mundo. Pense nas grandes inovações. A gente viveu momentos de muita disrupção no mundo. A gente pegou a fase da Uber, da Netflix, a gente pegou essas mudanças. Mas pense esses meninos que começaram essas empresas no começo delas. Eles pareciam malucos. Tem a história da Netflix, onde os meninos vão oferecer a Netflix para Blockbuster. E a Blockbuster fala: não, isso não vai dar certo, vocês são malucos. Vivemos hoje o futuro disso, o que acabou acontecendo. A gente vê a Uber. Todas essas histórias, os meninos parecem malucos no começo delas. Se a gente pegar o filme A Grande Aposta, que eu gosto bastante, eram alguns homens que acreditavam que a economia dos Estados Unidos ia colapsar, colocados como malucos. No final, eles estavam certos. No livro de Atos, tem lá Estevão falando que profetas seus antepassados não perseguiram. O ponto é, os gênios pareceram estar errados. Muitas vezes, pessoas que estavam fazendo o que era correto, o que era certo, pareciam que estavam erradas. E eu quero levantar essa bola para você, para a gente falar sobre essa beleza em não ser compreendido por todos. Essa beleza em não ser a unanimidade entre todas as pessoas. Nesse momento aqui, até onde eu sei, no canal não há nenhum hater, mas a sua hora vai chegar. E vai ser um ótimo sinal, que está crescendo, né? Vai ser um ótimo sinal de que está indo no caminho certo, né? De novo, eu volto à questão chave, que para mim é a bússola moral. Se você sabe aquilo que você está fazendo, não se preocupe com aquilo que não está de acordo, né? Cara, Jesus Cristo, que hoje talvez seja o personagem mais aclamado da humanidade, talvez por quem não, conhece, quem conhece, por quem não conhece, ele foi assassinado pelo seu próprio povo. Então, assim, Jesus Cristo era judeu e os próprios judeus não o reconheceram e o assassinaram, né? Então, a gente tem que entender, aí tem uma pergunta interessante, né? Por que a gente... seria maravilhoso se estimássemos os nossos heróis, mas ao invés disso nós os torturamos e os expulsamos. Cara, os nossos heróis são os nossos heróis porque nós os torturamos e os expulsamos, né? Na época que eles estavam fazendo, no momento em que eles estavam fazendo os atos de heroísmo deles, nós não conseguíamos compreender, né? Nós fomos aqueles que os torturaram e os expulsaram, e depois, e só depois, né, a gente veio entender tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, e por isso eles se tornam heróis, né? Então, acho que essa certeza que no campo espiritual está ligado à busca daquilo que é o certo, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é o bem, mas, não sei, num campo financeiro, como por exemplo foi o exemplo do filme, né, da Grande Aposta. Cara,
Eu não sei por quais motivos, eu não tenho esse conhecimento, mas aqueles caras tinham certeza de que aquilo ali ia acontecer. Eles apostaram contra a banca, né? E fizeram a grande aposta. Então, muitas vezes na sua empresa, muitas vezes na sua família, você tem certeza de algo que não está certo. Você consegue visualizar isso. É algo que talvez só você esteja vendo, ninguém mais está vendo, né? Mas se você tem essa certeza, vai atrás do hater. Se o hater aparecer, se essas forças se levantarem, é porque realmente você está indo no caminho certo. Nos Atos Apóstolos eles falaram isso, né? Cara, quando eles começaram a ser, né, quando os chefes lá da sinagoga começaram a espancar eles, aquela coisa toda, eles ficavam felizes porque eles sabiam que estavam indo no caminho certo. E aí eu gosto muito de falar que só é capaz de enxergar a visão aquele que recebeu. E essa analogia é muito para a questão empresarial mesmo, sabe? Eu não sei, enfim, se vocês trabalham por conta própria, se vocês trabalham em alguma empresa, mas serve para qualquer um desses dois cenários. Tem coisas que só você enxerga. Tem uma empresa que só você visualiza, é uma visão que Deus te entrega. É uma missão, Ele te confia, Ele fala, toma, essa daqui é a visão. Cara, pareceu muita loucura para muita gente começar um clube do livro e agora, enfim, começar esse programa. Mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo e a visão que eu tenho disso daqui ela é muito maior. Não só a questão de audiência, longe disso, mas a questão do para onde que isso está indo. Isso eu não compartilho com as pessoas porque as pessoas muitas vezes não vão conseguir conceber isso e não vão me apoiar. Então o ponto é, tem coisa que você não vai compartilhar com ninguém, tem alguns segredos que você tem que ter com Deus, que Ele vai te confiar algumas visões, algumas coisas e você não vai compartilhar aquilo e que você tem que correr por isso. É o seu chamado, é a sua missão e você não pode se ver pautado, se ver modelado por aquilo que todo mundo está enxergando. Não há riqueza no senso comum, no sentido empresarial. O que os outros estão fazendo, já estão fazendo. Se você for entrar, não existe diferencial. Enfim, existem empresas, por exemplo, que o diferencial não é o produto, mas é o atendimento. Essa foi a visão que eles receberam. A Zappos é um grande exemplo disso. É uma empresa que ela foi vendida por 1 bilhão, não porque ela vendia sapato melhor do que os outros, mas porque o atendimento dela era diferencial. O Jeff Bezos, quando compra por 1 bilhão as Zappos, né, Jeff Bezos da Amazon, compra não uma empresa que vende sapato, ele compra o atendimento. Existe uma visão, existe algo diferente que está dentro de você. E se você enxergar isso, conseguir acessar isso, existe um futuro incrível do outro lado, onde você é o responsável por criar essa visão. O Seth Godin fala que o líder ele tem que pintar o quadro do futuro e ir até lá e as pessoas vão seguir ele. Mas ele tem que pintar esse quadro, ele tem que ir, ele tem que acreditar. Faz sentido? Total. E agora eu quero puxar o outro assunto, porque o nome do capítulo é que você tem que atravessar o deserto. E aí eu quero falar sobre a importância de passar pelo deserto. A gente está falando muito sobre coragem, está falando muito sobre luta, e para mim o deserto é a grande faculdade da vida. E eu trouxe 3 tópicos que para mim o deserto ele te ensina e ele gera em você, para a gente fazer um bate-papo aqui. A primeira... Vamos falar que a primeira... Dentro dessa faculdade da vida que é o deserto, a primeira aula é a sua criação da estrutura interna. Então pense em um prédio. Quando você vai construir um prédio, você não começa construindo o prédio para cima. Você começa construindo o prédio para baixo. Você tem que fazer a fundação, porque se você subir ele só para cima, primeiro vento, primeira chuva, ele vai embora. E a gente muitas vezes quer fazer as coisas. Nossa, eu tô animado, eu quero fazer, eu encontrei minha vocação, agora eu quero falar para 1 milhão de pessoas. Você precisa de uma estrutura interna para conseguir suportar a responsabilidade daquilo que lhe será confiado. E o deserto te proporciona isso. Todos os personagens da Bíblia tiveram esse momento de deserto. Paulo teve um encontro em Damasco e ele faz o quê? Deserto, 3 anos. Então o ponto é, o deserto é necessário para formar a nossa estrutura interna, para conseguir suportar o peso das lutas, o peso da responsabilidade. Tudo que é grandioso leva um tempo para ser maturado, né? Então, quando a gente pensa em deserto, eu particularmente penso em privação e solidão. É um momento em que você precisa estar sozinho consigo mesmo para você refletir a respeito daquilo que foi
que te foi dado, né? Ou seja, cara, descobrir minha vocação é isso, como o Dudu tava falando aqui, né? Descobrir minha vocação é isso. Cara, e agora, né? E agora, eu vou sair e já botar a boca no trombone e arriscar colocar tudo a perder? Não, cara, eu vou estruturar isso. Eu vou ficar sozinho comigo mesmo. Eu vou testar isso, vou validar isso internamente para ver se é isso mesmo. E é um momento que, querendo ou não, é um momento que dói, mas é um momento que a gente precisa fazer, né? É uma pessoa que passa num grande concurso, você vê a felicidade dela lá comemorando a aprovação, mas você não viu o tempo que ela ficou dentro de uma biblioteca ali, se privando de muitas coisas e estudando, né? Então, todas essas coisas grandiosas, todas essas grandes conquistas, elas exigem um tempo de maturação, elas exigem um tempo de solidão e um tempo de formação realmente, né? De estruturação anterior. O deserto também, a importância de passar pelo deserto é que ele ajusta a sua rota. Muitas vezes estamos correndo de forma muito acelerada para um lugar que não é o que a gente tem que correr. E o deserto vem justamente para a gente calma, repensar algumas coisas e ajustar a rota. Então fugir do deserto muitas vezes não é inteligente, porque vai fazer com que você continue indo mais rápido para um lugar muito longe daquele que você tem que estar. O lance de ajustar a rota é a pior das situações. Porque você estava tão empolgado, as coisas estavam tão... E de repente as coisas começam a dar errado, e você, cara, eu queria tanto que as coisas fossem assim, do jeito que estão... E as coisas não estão indo do jeito que eu quero. É o momento de você bater a cara na parede, se retirar, se reerguer. Então é um deserto que você não busca, ele chega, né? Ele cai de paraquedas, né? Cara, isso a gente vive isso constantemente na nossa vida, né? Quem empreende sabe disso, quem tenta colocar coisas novas na sua empresa, tenta né, estipular novas atividades, passa por isso constantemente, e em todos os outros âmbitos da nossa vida, né? A gente passa por isso, né? Quantas vezes a gente está tão empolgado, a gente quer tanto uma coisa de uma maneira e às vezes a gente está seguindo pela rota errada. A parede vem certa, né? Ela vai, pá, a gente para. E às vezes, e aí eu acho que é um complemento disso, às vezes não é nem para ajustar a rota, mas para você conseguir discernir os tempos. Às vezes você está querendo colocar uma coisa em prática e aquilo é o correto, é uma ótima ideia, ou aquilo é a sua profissão, é a sua vocação, mas não chegou o tempo ainda. Então, por exemplo, eu tenho ideias que para mim, né, são incríveis para o clube. Eu compartilho com minha namorada, com outro amigo, e as pessoas ficam animadas, falam, cara, essa ideia é fantástica, mas eu não tenho a estrutura ainda que eu preciso para conseguir colocar em prática. Então, o deserto também vem para muitas vezes discernir, você conseguir discernir os tempos e entender, cara, calma aí. Não deixa de ser um ajuste de rota, né? Exatamente, mas é um ajuste diferente, né? É um ajuste diferente. São um piso no freio. Sim. E se alinhe com o tempo do céu. E o último, né, a importância de passar pelo deserto é porque o deserto te prepara. É ali onde o preparo acontece. Na jornada do herói, sempre tem um momento do isolamento. É o Luke Skywalker que vai pro pântano para conseguir treinar. É o Goku que vai treinar com o Mestre Kami. Sempre tem o herói. Essa retirada no filme da trilogia do Batman, né, do Bruce Wayne. No primeiro ele depois que os pais morrem, ele vai treinar, ele se isola, ele tem esse momento de treinamento para virar o Batman. E no último, depois que ele luta com o Bane e ele é exilado, ele tem esse momento de fortalecimento para conseguir voltar e enfrentar o Bane. Então o processo ao deserto, ele prepara a gente, ele fortalece a gente. E é legal porque isso acontece com frequência e fonte, eu sou a fonte. O deserto transforma as pessoas em alguém que o mundo muitas vezes não vai reconhecer. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele vive um momento de deserto quando os irmãos chegam para pedir comida. Lá no Egito eles não reconhecem José. Óbvio, fisicamente o tempo passa, mas o ponto não é esse. Você se transforma em outra pessoa. Você se desenvolve, você muitas vezes muda de rota, você, cara, se transforma em outro ser humano. O deserto proporciona isso.
Faz sentido? Faz total sentido. E entender, pra gente fechar aqui esse assunto e fechar o nosso bate-papo, de que, cara, pular o deserto é você chegar no seu destino sem as armas que você precisa para lutar e sem a estrutura interna para conseguir suportar o peso da responsabilidade que virá para você. Então não é inteligente. Não é inteligente querer ser o apressadinho, não é inteligente querer pular fase, não é inteligente não querer passar pelo processo. Viver feliz em meio à guerra, viver feliz ao longo dessa jornada, tem que ser leve, tem que ser divertido, apesar das lutas. E desfrutar de cada tempo. Desfrutar do primeiro vídeo postado, desfrutar das 100 primeiras visualizações. Desfrutar de, cara, ter um celular e 2 ring lights. Desfrutar do momento, desfrutar do processo. E aí eu fecho esse assunto com essa mensagem, talvez, de viva o processo e aproveite e fique feliz com ele. E agora, meu povo, vamos chegando ao fim do nosso 3º episódio. Eu não programei isso, mas eu quero de forma bem breve pedir aqui para o Carlinhos passar para a gente qual foi o principal aprendizado, a principal chave que você recebeu aqui hoje neste episódio. Pode ser rápido para a gente passar aí e para o nosso fechamento aqui do nosso episódio hoje. Cara, eu vou fazer um apanhado geral assim do que eu penso assim, né, do que ficou aqui para mim. O chamado à coragem é dar o primeiro passo. Para mim essa é uma chave muito importante, porque, cara, não se preocupar com o que os outros vão pensar. Tipo, quem é essa pessoa que tá falando isso, cara? Tipo assim, você é desqualificado, eu te conheço desde sempre, né? Cara, não é, né? A pessoa que você é só depende de você, só tá dentro de você, não faz parte da opinião dos outros, né? Não interessa o que passou da sua história, o que você já viveu, enfim. Você pode hoje dar o primeiro passo, isso é ter coragem, né? E eu acho que essa foi a mensagem principal, assim, né? Vai, se forma, se retira do mesmo, sai da mesmice, sai de tudo. A questão do deserto também é muito importante, né? Tipo, você não vai encontrar a sua essência no Instagram. Não é alguém que vai te falar o que é você, né? Eu acho que o isolamento ele é importante para você trazer aquilo que está fora do mundo para dentro do mundo, né? Então, não adianta a gente buscar no mundo, não adianta a gente buscar dentro do Instagram. A gente ser chamado à coragem, ter a coragem de agir, realmente aceitar isso, aceitar que, cara, aquilo que inflama dentro do coração é aquilo que eu vou dar o primeiro passo, nem que seja pequenininho para fazer. Eu acho que esse foi a mensagem que eu absorvi aqui hoje. Massa. E aí a minha mensagem final é que somente com coragem você vai conseguir viver a vida que você sonha. Não dá, sabe? Não dá pra você conseguir viver tudo aquilo que você sonha, que você almeja, sem ter coragem e entender que do outro lado vai valer a pena, sabe? O gigante pode ser grande, as pessoas podem não compartilhar a sua visão, pode ser difícil, mas lá do outro lado vai valer a pena, vai ter uma recompensa que você vai, quando receber, vai olhar pra trás e vai falar, cara, valeu a pena cada sacrifício, cada luta que eu enfrentei, cada batalha que eu passei. E é isso, meu povo. Mais um encontro do clube. Dudu, obrigado. Foi incrível. Tamo junto, muito cara. bom. Você já foi chamado, inclusive, pro mês que vem de fazer uma outra gravação. Eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha feito sentido para vocês. E eu tenho 3 avisos aqui. O primeiro é óbvio, né? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, mande no grupo da família, aperte o sininho para que você possa ser notificado quando a gente postar vídeo. Todos os dias, de segunda a sábado, tem vídeo saindo aqui nesse canal. Siga a gente nas redes sociais, @clube77, @talk77, Clube77, o nosso clube do livro, meu clube do livro que vai muito além de livros, e o Talk77, que é este programa que você está assistindo. Caso você deseje entrar para o Clube do Livro, seja presencial, seja online, o link está aqui na descrição do nosso site www.clube77.com.br, primeiro 7 numeral, o segundo 7.
escrito. Entra lá, confere os planos. Se você ficar meio assim, não sei se eu vou conseguir acompanhar, tem o nosso mês teste, participa de um mês teste, vê como é que funciona. E se você gostar, vai ser uma alegria ter você na nossa comunidade. E por fim, deixa aqui no comentário qual livro que você quer que a gente leia, que a gente grave. É sempre legal receber o feedback de vocês e a gente poder até descobrir livros que a gente não conhece para ler e gerar um bom conteúdo. Dá um tchau pra rapaziada aí. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Eu faço das palavras dele as minhas e até a próxima. Valeu, meu povo. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.